Hebreus, capítulo de número 3. Hoje nós vamos dar início, ao capítulo de número 3 da nossa pregação expositiva da carta aos Hebreus. Amém? Capítulo 3, vamos ler hoje do versículo de número 1 ao versículo de número 6, tema Jesus e Moisés. Hebreus 3, do 1 ao 6, tema Jesus e Moisés. Vamos ler com reverência a palavra do Senhor. Diz assim: Por isso, santos irmãos, que participais da vocação celestial, considerai atentamente o apóstolo e sumo sacerdote da vossa confissão, Jesus, o qual é fiel àquele que o constituiu, como também o era Moisés em toda a casa de Deus. Jesus, todavia, tem sido considerado digno de tanto maior glória do que Moisés, quanto maior honra do que a casa tem aquele que a estabeleceu. Pois toda a casa é estabelecida por alguém, mas aquele que estabeleceu todas as coisas é Deus. E Moisés era fiel em toda a casa de Deus, como servo, para testemunho das coisas que haviam de ser anunciadas. Cristo, porém, como filho, em sua casa, a qual casa somos nós, se guardarmos firme até o fim a ousadia e a exultação da esperança. Vamos ao Pai em oração. Pai querido, Pai amado, Deus de graça, Deus de misericórdia, Deus de amor. Deus lindo, maravilhoso, nosso Pai celeste, nosso Criador e Salvador. Nós, ó Pai, estamos aqui reunidos, ó Pai, e sempre que a igreja se reúne, ela se torna a casa de Deus. Porque sabemos, ó Pai, que o Senhor está no nosso meio, sabemos, ó Pai, que Teu Espírito está aqui, o Espírito Santo, Deus Espírito Santo. Sabemos, ó Pai, que Jesus canta junto conosco, louvores a Deus da Assembleia Santa. Maravilhoso, Senhor, é saber que o Deus Trino opera em nós e a favor de nossa salvação. Obrigado, Pai, aleluia, pelo Teu amor, pelo Teu carinho. Te pedimos, Senhor, que o Senhor, através da Tua palavra, nos conduza, Senhor, aleluia, a esse crescimento na graça e no conhecimento de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Que nossos olhos, ó Pai, possam estar sempre, durante a nossa caminhada neste mundo, aleluia, fixos no autor e consumador da nossa fé. Aleluia, porque é isso que importa, Senhor. Do que adianta, Senhor, começarmos, aleluia, na caminhada cristã e depois virarmos as costas para Cristo. Ó Pai, que o Senhor tenha misericórdia de nós, que nós possamos, pelo Teu poder, pelo Teu Espírito, perseverar até o fim, para a honra e glória do Teu santo nome. Por isso, Senhor, fala conosco nessa noite, que Cristo seja colocado no altar do nosso coração como a coisa mais importante, aleluia, em que devemos meditar, em que devemos nos gloriar, aleluia, a quem devemos nos submeter, aleluia, que Cristo seja o nosso guia, único e suficiente mediador, porque é Ele que nos liga a Ti, ó Pai Celeste. Obrigado, Pai, por esta noite, por estarmos aqui. Pai, em nome de Jesus, enche-nos do Teu Espírito, é o que te pedimos, em nome de Jesus. Amém e amém. Podeis assentar, amados irmãos. Aleluia. O escritor de Hebreus, inspirado pelo Espírito Santo, mostrou até aqui que Jesus Cristo é a expressão exata do ser de Deus. Amém? Logo, Ele é o quê? Deus. Amém? Logo no primeiro capítulo ele fala isso. Deus que se fez homem, e por ter se humilhado, amém, e tomado a nossa natureza, se fez por um tempo, ou por um período de tempo, menor do que os anjos, por causa do sofrimento da morte. Não obstante, nunca deixou de ser superior aos anjos, pois Ele é e nunca deixou de ser o Filho de Deus. Amém? Ou seja, a nenhum anjo ele falou ou chamou de filho, mas somente ao unigênito. O Deus Filho e todo o governo, o Deus Filho
E todo governo, autoridade e soberania lhe pertencem. Todos os anjos de Deus o adoram. Amém? Ele é o Filho de Deus. Posto isto, irmãos, essa comparação, ele coloca Cristo como a expressão exata do ser de Deus, ou seja, ele é Deus. Ele mostra a humilhação de Cristo e como nós devemos ter a humilhação de Cristo como algo que nos glorifica, que nós temos que ter, aleluia, fé nela, aleluia, como expressão do amor dele por nós, ele ter se humilhado dessa maneira, amém? E depois de ter mostrado que Cristo é superior aos anjos, amém? Ele agora vai enaltecer novamente a Cristo. Ele vai continuar, amém? O escritor de Hebreus vai continuar nessa linda tarefa que Deus deu a ele, amém? De enaltecer a dignidade de Cristo, mas agora não mais comparando com anjos, amém? Mas agora, para enaltecer a Cristo, ele se utilizará da comparação com Moisés, amém? O maior profeta até a vinda de Cristo entre os judeus. Você pode estar falando assim, calma aí, pastor, o próprio Cristo fala que nunca houve ninguém maior do que João, amém? João Batista, né? Debaixo dos céus, amém? Mas em relação a os judeus, irmãos, João Batista não significa nada, amém? Os judeus, a religião judaica tem como maior profeta, aleluia, Moisés. Isso é inevitável, amém? Os judeus têm realmente honram a Moisés como o maior profeta que eles já tiveram, amém? Sabe lá em João 1,17. Evangelho de João 1,17. Amém? Evangelho de João 1,17. Texto que a gente sempre está lendo, né? Evangelho de João 1,17. João fala bem assim, inspirado por Deus. Porque a lei foi dada por intermédio de Moisés. Amém? Então, o mediador da lei foi Moisés. Amém? Ele é o mediador. Amém? Israel estava lá na escravidão do Egito. Amém? E Deus usa Moisés, amém? Arão, para tirar com a mão forte, com a mão poderosa de Deus, aquele povo, amém? Do Egito. E depois de tirar aquele povo do Egito, Deus, diferente de todas as outras nações que não tinham leis nenhuma, amém? No sentido de uma lei vinda do próprio Deus vivo, amém? Deus dá a sua lei escrita. E Moisés é esse homem, amém? Que por graça é escolhido para ser o mediador, para anunciar a lei de Deus, amém? Explicá-la e aplicá-la à igreja do Antigo Testamento, ou seja, à nação de Israel, que estava tomando posse da terra que manda leite e mel, terra essa que foi pisada pelos pés de quem? Os patriarcas Abraão, Isaque e Jacó, que Deus tinha prometido, que é as alianças que Deus faz, né? Duas alianças maiores, depois a aliança com Noé, depois a aliança com, agora me faltou, Noé, com Davi, amém? E com o próprio Israel, amém? Então, Moisés é esse mediador, amém? Então, a importância dele para o povo judeu é inevitável, quer queira, quer não. Moisés, ele não somente dá a lei, mas ele é aquele que tira, amém? É usado por Deus para tirar o povo da escravidão do Egito. Posto isso, vamos ao texto então que nós temos à nossa frente, tão maravilhoso. Hebreus, capítulo de número 3, versículo de número 1. Vamos ler o versículo de número 1 de Hebreus, amém? Hebreus 3, o texto fala bem assim: por isso, santos irmãos, que participais da vocação celestial, considerai atentamente o apóstolo e sumo sacerdote da nossa confissão. Quem é? Jesus. Ele termina o texto falando quem é. O texto diz, por isso, santos irmãos. Guarde isso aí, amém? Santos irmãos. O escritor de Hebreus exorta os judeus da época dele, amém? E exorta a nós também nos dias de hoje, nessa noite, amém? A reconhecer a dignidade e a grandeza de Jesus Cristo, amém? Essa é a tarefa dele em todo o livro. E ele fala assim, reconheça, amém? Ele fala bem assim, por isso, santos irmãos, que participais da vocação celestial, considerai atentamente.
Olhe para Cristo. E olhe para Cristo como? Como apóstolo e sumo sacerdote da nossa, amém? Da nossa confissão. Amém? Ele faz isso, então, utilizando dois títulos para Cristo. Ele quer que a gente olhe para a dignidade e a grandeza de Jesus Cristo. Então ele usa dois títulos para mostrar que Cristo é digno, amém? De toda a reverência, de toda a nossa atenção do povo de Deus, amém? Ele se utiliza do título apóstolo e sacerdote. Apóstolo aí no sentido de doutor ou mestre, tá? Então se tivesse traduzido aí como participante da vocação celestial, consideraria atentamente um mestre e sumo sacerdote. Amém? Tá, apóstolo aí, mas poderia ser mestre ou doutor. Amém? Os dois títulos que ele utiliza apontando para Jesus Cristo. Quando ele faz ele põe esses dois títulos sobre Cristo, ele está comparando Jesus Cristo não apenas com Moisés. Moisés era o mestre. Amém? Da antiga aliança que o quê? Que instruiu o povo na lei de Deus. Mas ele também está fazendo uma comparação com Arão, o primeiro sacerdote do povo judeu. Amém? O primeiro sacerdote levítico. Amém? O escritor de Hebreus, com isso, adorna a Cristo com dupla honra. Amém? Porque Moisés não era sacerdote. Moisés era o quê? Mestre. Somente Arão e a sua família foi colocada como sacerdotes. Amém? Já Cristo, amém, é honrado com dupla honra, pois ele, Cristo, sustenta um duplo caráter na igreja do Deus vivo. Amém? Moisés era mestre e profeta, Arão era sacerdote, mas em Cristo e de maneira perfeita, diferente dos outros dois que eram imperfeitos, Cristo, por ser a expressão exata do ser de Deus, do Filho de Deus, ele não somente tem as duas competências ou os dois títulos, mas de maneira perfeita se acha dentro desses dois deveres. Ele é tanto mestre como sacerdote. Amém? Jesus Cristo é mestre e sacerdote ao mesmo tempo. Aleluia! O escritor de Hebreus usa a palavra aí considerar. Olha lá. Por isso, irmãos, santos irmãos, que participais da vocação celestial, considerai atentamente. Essa palavra considerai você vai falar assim, quem deve considerar? Amém? Todo o povo de Deus. Amém? Pois Jesus Cristo deve receber da nossa parte. Não espere que o mundo faça isso. Por isso que ele está escrevendo para o povo de Deus. Considerai. Por isso que ele fala no começo do versículo: santos irmãos. O povo de Deus é que deve considerar. Amém? Pois Cristo deve receber da nossa parte particular atenção. Amém? E amor, já que não pode ser desconsiderado impunemente. Quem desconsidera a Cristo, mesmo estando dentro da igreja, é passível de punição. Amém? Por isso que o escritor de Hebreus está falando assim: considerar Jesus Cristo. Porque eles estavam sendo, os judeus crentes, estavam sendo forçados pelos que não se converteram, amém, a voltar à prática antiga da religião judaica. Ele está falando, não, atentem, porque ele é maior, ele é superior a Arão, ele é superior a Moisés, pois nele está tanto o título de mestre como de sumo sacerdote. Atente para ele, não volte para trás. Amém? Outra verdade é que temos é que Jesus Cristo, ou quando temos a Jesus Cristo em autoestima em nosso coração e viver, isso será o suficiente para dispersar toda treva e erro em nossa caminhada cristã. Quando nós temos isso, amém? Todas as trevas, toda dúvida, toda dificuldade é tirada, é dispersada na nossa caminhada cristã. Não é à toa que ele afirma lá em Hebreus capítulo 12. Amém? Abre lá. Lá na frente ele vai falar bem assim, o escritor de Hebreus, inspirado pelo Espírito Santo.
quando nós temos a Cristo em autoestima, irmãos, atentamos para Ele, né, como autor, amém, como mestre e sumo sacerdote, amém, tanto no nosso coração como no nosso viver, todas as trevas são dissipadas, as dúvidas são tiradas, amém? Pode vir qualquer vento de doutrina, nós continuaremos a adorar somente a Cristo. Por isso que ele reforça lá em Hebreus 12, versículo de número 2, olhando firmemente para quem? Para o autor e consumador da fé, Jesus Cristo, o qual em troca da alegria que lhe estava proposta, suportou a cruz, não fazendo caso da ignomínia, e está sentado à destra do trono de Deus. Considerai, olha a palavra de novo aí, considerai atentamente, amém? Pois atentamente àquele que suportou tamanha oposição dos pecadores contra si mesmo, para que não fatigueis, desmaiando em vossa alma. Por que nós temos uma geração de crentes, irmãos, duvidosos? Amém? Não sabe se são salvos, se não são, né? Correndo atrás de todo o vento de doutrina, apareceu qualquer modismo, a igreja está correndo atrás, porque não estão olhando para o autor e consumador da fé deles. Amém? E aí vai cansar, e aí vai desmaiar. A alma não suporta qualquer provação, que já está desmaiando e murmurando e achando que acabou o mundo. Amém? Quando olhamos para Cristo, todas essas dúvidas caem. Então uma pergunta surge para nós: quem consegue considerar Cristo e olhar para Ele desta maneira, como mestre e sumo sacerdote? Amém? O escritor de Hebreus dá a resposta. Volte lá para o versículo de número 1. Nós já comentamos, mas vamos esmiuçar bem o versículo. Amém? O escritor de Hebreus dá a resposta. Amém? Por isso, santos irmãos, participantes da vocação celestial. Então eles não eram somente santos, porque você pode pegar e olhar para uma pessoa de qualquer religião aí, pagã, amém, e falar: nossa, essa pessoa é um bom padrão humano, ela é uma santa ou um santo. Mas aqui não é somente santo, amém? Ele fala bem assim: por isso, santos irmãos, que participais da vocação celestial. Somente aqueles que são participantes dessa vocação celestial é que podem olhar para Cristo dessa maneira. Amém? O homem natural nunca olhará para Jesus Cristo com amor pela fé. Nunca. Ele nunca vai amar Jesus. Amém? Somente a vocação eterna, a eleição incondicional, pode levar pecadores a amá-lo e confiar nele para o quê? Para a salvação. Aleluia, glória a Deus. O Deus vivo não nos concedeu uma graça comum, irmãos. É por isso que eu não gosto, né? Dentro dos reformadores tem uma questão de graça comum, que é uma graça que alcança toda a humanidade. Eu não gosto dessa frase usada para graça. Amém? Porque Deus não nos deu uma graça comum. A graça é para os que são chamados pela vocação celestial. Amém? Os santos chamados com uma vocação celestial. Deus não nos deu uma graça comum, ao contrário, Ele nos deu graça sobre graça, aleluia, para que não venhamos a desviar os nossos olhos. O que Ele vai falar no capítulo 12? Olhai atentamente para o autor e consumador da nossa fé. Por isso Deus nos dá graça sobre graça, para que não venhamos a desviar nossos olhos para o engano do mundo, amém? Mas mantê-los firmes na pessoa e obra redentora de Jesus Cristo. Aleluia! Em outras palavras, a vocação dos santos é confirmada quando nos voltamos completamente para Cristo, como o único que pode nos salvar da ira santa de Deus que virá. Aleluia! Vou repetir: a vocação dos santos é confirmada. O meio, como é que eu posso confirmar que eu sou um salvo? Como eu posso confirmar que a vocação é eterna? Amém? Eu sou parte dessa vocação quando eu cada vez mais vou crescendo nessa confiança em Cristo. Aleluia! A vocação dos santos é confirmada quando nos voltamos completamente para Cristo, como o único que pode nos salvar da ira santa de Deus que virá. Aleluia! Não mais obras.
não mais a minha bondade, não mais placa de igreja, não mais papa, não mais pastor nenhum, não Moisés, não Paulo, somente Cristo é o mediador, somente Ele, somente a graça de Deus pode me salvar. Aleluia! O escritor de Hebreus usa uma outra palavra interessante, ele fala assim, confissão. Amém? Não é isso que ele fala aí, ó? Considerai atentamente o apóstolo e sumo sacerdote da nossa confissão. A palavra confissão aí, irmãos, está tomada no sentido de fé. Amém? Preste bem atenção. Porque geralmente quando se fala em confissão aqui no Brasil, amém? É mais ou menos assim, a confessa a Cristo. Né? E aí a pessoa fala assim, vem aqui na frente, né? Faça uma oração, confesse a Cristo, aí põe o microfone na boca da pessoa. Você quer aceitar Jesus Cristo? Às vezes a pessoa até meio forçada, não aceita, né? Ou então levanta a mão aí de onde você está, você aceita Cristo também, vou fazer uma oração por você. É muito comum isso dentro de igrejas, entre aspas, dentro do Brasil, né? Esse tipo de coisa começou lá com o herege John Charles Finney, bem lembrado, que eu tinha esquecido o nome desse, né? Essa questão de confissão. Mas a confissão aqui não é somente o falar da boca, mas ela tem o sentido aqui de fé, fé verdadeira. Amém? Porque são milhões, irmãos, que vão à frente nas igrejas por aí, confessar a Cristo e receber uma oração de algum pastor. Mas a dura realidade é que a maioria esmagadora dessas confissões, infelizmente, é vã e inútil, pois não estão alicerçadas na fé. Amém? Porque não é somente uma questão de você confessar com a boca, apesar que você tem que confessar com a boca. Amém? Né? Você confessa com a boca aquilo que está dentro do seu coração, não é que Paulo fala lá em Romanos, amém? Não é? Não está errado confessar a Cristo com a boca. Todo cristão verdadeiro, ele vai falar de Cristo, vai propagar o nome, ou seja, a obra e a pessoa de Cristo a todos, mas não é simplesmente falar, é você confiar fé nessa obra como ele sendo o único suficiente. E a maioria das pessoas que vão à frente dessas confissões não tem a verdadeira fé. A fé é dom de Deus, pois não tem a Cristo como seu objetivo final de salvação e segurança. Qualquer um, irmãos, que vem à frente, vamos supor que essa igreja aqui fizesse isso. A pessoa vem à frente, não, eu aceito Jesus. Mas essa pessoa passa toda a caminhada dele como cristão, entre aspas, achando que ele é salvo. Cristo, mas o que ele faz, isso não é dom, isso não é fé verdadeira. Amém? Confissão que é Jesus. Amém? Jesus, veja o que o texto fala, leia com calma. E sumo sacerdote da nossa confissão, Jesus. Ele é o autor e consumador. Ele é o objetivo final. Ele é onde a fé é alicerçada como mestre e sumo sacerdote da nossa salvação. Aleluia! Ele e somente Ele. Alguém que diz com a boca que crê em Cristo, mas Cristo mais alto, esse não tem o dom da fé. Amém? Por isso que é uma vocação celestial. Por isso que é algo para os eleitos. Amém? Apesar do escritor de Hebreus estar exortando, porque nós somos exortados sim a batalhar pela fé diligentemente. Aleluia! Glórias a Deus por isso. Vá para o verso de número 2. Diz bem assim: o qual é fiel àquele, falando de Cristo, tá? O qual é fiel àquele que o constituiu. Ele é fiel a quem? Ao Pai que o colocou. Amém? Como também o era Moisés em toda a casa de Deus. O texto diz que foi fiel. Mais uma vez, o escritor de Hebreus enaltece a dignidade de Cristo e enaltecendo como mestre e sacerdote. E isso ele faz visando o fortalecimento da nossa fé. Amém? Os da época dele e a nossa. Para que em plena confiança possamos encontrar em Jesus Cristo e somente nele refrigério. Jesus é o cabeça da igreja. Preste bem atenção. E ele foi colocado nessa posição por quê? Pelo Pai Celeste. Preste atenção, irmãos, porque ele aqui faz uma comparação entre Moisés e Jesus. Amém? Moisés nunca foi o cabeça
da igreja. Não há qualquer texto de versículo dizendo que Moisés era o cabeça da igreja. Nem Moisés, nem Arão, nem Paulo, nem Jeremias, nem Pedro, nem Daniel, nem qualquer outro. Mas somente Cristo tem essa função de guia da igreja. Aleluia? Somente Ele. Abre lá em João, capítulo de número 7. João, capítulo de número 7. Evangelho de João, capítulo de número 7, 16 e 17, fala bem assim. Respondeu-lhe Jesus, amém? O meu ensino não é meu, e sim daquele que me enviou. Quem enviou Jesus? O Pai, amém? Ele foi posto como guia, amém? E no versículo 17, se alguém quiser fazer a vontade dele, conhecerá a respeito da doutrina, se é de Deus ou se falo por mim mesmo. Aleluia? Ele não falava por ele mesmo, mas ele falava as palavras que o Pai deu. Lucas capítulo de número 9. Amém? Lucas capítulo de número 9. Versículo de número 48. Lucas 9, 48. Que lhes disse: que receber essas crianças em meu nome, a mim me recebe. E quem recebe a mim, recebe aquele que me enviou. Aleluia! Porque aquele que entre vós for o menor de todos, esse é o que é grande. Veja, preste atenção no meio do versículo. Amém? Quem receber essa criança em meu nome, a mim me recebe. E quem receber a mim, recebe aquele que me enviou. Preste atenção. Jesus Cristo é o servo do Pai, por causa da nossa natureza, com a qual ele se revestiu. Amém? E ele fez isso para que, em nosso lugar, obedecesse perfeitamente a vontade e o mandamento do Pai, ou seja, a lei de Deus. Jesus foi o único que cumpriu a lei de Deus perfeitamente. Ele fez isso em nosso lugar. Todo aquele que menospreza a Cristo, não crendo que Ele é o suficiente guia e salvador, enviado por quem? Pelo Pai, mesmo estando dentro de uma igreja visível, menospreza quem? A Deus, o Deus Pai que o enviou. Bem, vou repetir: todo aquele que menospreza a Cristo, veja, Cristo tomou a nossa natureza para obedecer em nosso lugar a lei de Deus e ser obediente em todas as coisas ao Pai. Logo, todo aquele que menospreza a Cristo, botando Cristo mais alguma coisa, amém? Ou negando a Cristo totalmente, não crendo que Ele é suficiente guia e salvador, mesmo estando dentro de uma igreja visível, menospreza a Deus Pai que o enviou. João, capítulo de número 3, versículo de número 36, versículo que ninguém quer ler, né? As pessoas gostam de João 3,16, né? Mas esquece de ler João 3,36. Amém? João 3,36. Veja o que acontece com quem menospreza a Jesus Cristo. Porque quem crê no Filho tem a vida eterna. Amém? O que todavia se mantém rebelde contra o Filho, e aí, irmãos, poderia ficar aqui a noite toda, né? O que é ser rebelde contra o Filho? É não crer que Ele é suficientemente guia e salvador. Amém? Aquele que se mantém rebelde contra o Filho não verá a vida, mas sobre ele permanece o quê? A ira de Deus. Amém? O texto ainda diz: como também o era Moisés. Então agora, o escritor de Hebreus, no versículo, ele compara Cristo com Moisés. Amém? Não é isso? Quando você volta lá em Hebreus, olha que coisa linda. Amém? Ele fala bem assim, né? Jesus, todavia, tendo sido considerado digno, né? O qual é fiel àquele que constituiu. Quem constituiu Jesus? Como cabeça da igreja? O próprio Pai. Como também o era Moisés em toda a casa de Deus. Então, ele está comparando Jesus com Moisés, e ele fala que Moisés também foi fiel em toda a casa de Deus. Moisés, como mestre, irmão, e mediador da lei escrita do Deus vivo, prefigurava a quem? A Jesus Cristo, e ele também foi fiel. Amém?
Por isso o escritor de Hebreus faz essa comparação. Aí você vai falar assim, calma aí, pastor. Alguém pode achar, e você talvez esteja achando aí, que o escritor de Hebreus está colocando Moisés, essa palavra está sendo muito usada aí, né, no mesmo patamar de Jesus Cristo. Amém? Mas isso se desfaz com o avanço da leitura. Amém? Que parece que ele está colocando Moisés como uma pessoa fiel, igual a Jesus Cristo. Amém? Né? O qual, versículo 2, o qual é fiel àquele que constituiu, como também o era Moisés em toda a casa de Deus. Mas o versículo seguinte já vai desfazer essa impressão. Jesus todavia. Amém? Então ele já não é igual, não está no mesmo patamar. Amém? Não, Jesus é muito mais digno. É isso que ele vai falar. Jesus todavia tem sido considerado digno de tanto maior glória do que Moisés, quanto maior honra do que a casa tem aquele que a estabeleceu. Para mostrar, irmãos, que Cristo é muito superior a Moisés, o escritor de Hebreus, inspirado pelo Espírito Santo, lembra que, embora Moisés dirigisse a igreja do Antigo Testamento, no caso, a nação de Israel, ele era ao mesmo tempo que participante, membro dela. Amém? Veja de novo o texto com calma. Jesus, todavia, tem sido considerado digno de tanto maior glória do que Moisés, quanto maior honra do que a casa tem aquele que a estabeleceu. Quem estabeleceu a igreja como Deus? O próprio Cristo. Moisés realmente dirigia, guiava a igreja do Antigo Testamento de Israel através da lei. Mas Moisés era participante da igreja. Amém? Ele não construía a igreja, ele era participante dela. Ele era participante de Israel. Amém? Já Cristo, sendo construtor, é superior a todo o edifício. Ou seja, é superior a toda a igreja. Tanto a do Antigo Testamento, Israel como nação, como a igreja neotestamentária dos nossos dias. Abre lá em Mateus, capítulo de número 16. Mateus 16. Mateus 16, versículo de número 18. 16, 18. Também eu te digo que tu és Pedro, e sobre esta pedra edificarei a minha igreja, e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Quem vai edificar a igreja? Jesus Cristo. E ele vai edificar em cima de quem? Ou do que? Daquilo que Pedro, por graça soberana, anunciou. O que Pedro anunciou? Tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. É em cima dessa pedra, ou seja, dessa confissão de Pedro, que ele não falou da carne, mas o Pai lhe entregou essa confissão, é que Cristo edifica a sua igreja. Quem é que constrói a igreja? Quem é que mantém a igreja? Quem é o guia da igreja? É Cristo. Aleluia. Não Moisés. Não é qualquer pastor. Nós estamos fazendo uma obra muito grande. Olha que coisa maravilhosa essa igreja que nós fazemos aqui. Sem Cristo, essa é sinagoga de Satanás. Tudo que acontece dentro da igreja para louvor e glória de Deus é Cristo, é o Senhor, Ele é o guia, Ele é o construtor, Ele é que sustenta, e as portas do inferno não prevalecerão. Amém? Quando não é Cristo que está à frente de qualquer igreja visível, pode ter certeza, as portas do inferno vão prevalecer. É por isso que a igreja dos nossos dias, muitas delas, igrejas visíveis, estão no mundanismo, porque não estão alicerçadas, ou melhor, não alicerçadas, mas sendo construídas, edificadas pelo Senhor Jesus Cristo. Aleluia! E como que ele faz isso? Através da palavra. Moisés, ao governar a igreja, o caso de Israel, estava ao mesmo tempo sob a autoridade do próprio Deus. Aleluia! Do próprio Deus Trino. Amém? Que é o construtor da igreja. Já Cristo, como Filho de Deus, detém o supremo poder e autoridade sobre os seus, inclusive Moisés. Por isso ele é superior a Moisés. Por isso ele está em outra dignidade.
né, outra glória do que Moisés. No versículo de número 2, o escritor de Hebreus chama a igreja de a casa de Deus. E no versículo 3, de a casa. Amém? Essa é uma linguagem muito comum. Então, verdadeira. Amém? Se é comum, é verdadeira. Empregada nas escrituras sagradas em relação à reunião do povo de Deus. Quando o povo de Deus se reúne, ele é chamado de quê? De a casa de Deus. Deus habita. Vamos ver alguns textos que falam isso. 1 Timóteo, capítulo de número 3. Olha que coisa linda. 1 Timóteo, capítulo de número 3. Então, irmãos, uma coisa que a gente sempre prega aqui na igreja. Nós temos um mau costume no Brasil de olhar para um templo e falar ali, olha a igreja. Não, é um costume errado. É um erro de interpretação. Igreja nunca foi construção. Alvenaria, madeira, gesso, ou seja lá o que for, pedra. Amém? Igreja é reunião de pessoas. Amém? Na fé em Cristo Jesus. No único que é suficiente, guia e salvador para a salvação. Amém? Então igreja é isso. Amém? 1 Timóteo 3,15. 1 Timóteo 3, versículo de número 15. Então a igreja é reunião de pessoas, 3,15. Para que, se eu tardar, fique ciente de como se deve proceder na casa de Deus. O que é a casa de Deus? É um templo? É um lugar de Deus, né? É o templo de Salomão lá no Brás? É só a graça, né? É isso? Não, que é a igreja do Deus vivo, coluna e baluarte da verdade. Amém? A casa de Deus é a igreja do Deus vivo. Amém? E a igreja é formada por quê? Por pessoas. Ali é que Deus habita. 1 de Pedro 2,5. Se a igreja é formada de pessoas, Pedro, inspirado pelo Espírito Santo, fala esse versículo lindo aqui, ó. 1 de Pedro 2,5. Se a igreja, a casa de Deus habita, é a reunião do povo de Deus, olha o que Pedro fala. 1 de Pedro 2,5. Também vós mesmos, como pedras que vivem. Amém? Ou seja, cada cristão verdadeiro é uma pedra dessa casa, da construção onde Deus habita. Amém? Também vós mesmo, como pedras que vivem, sois edificados casa espiritual para ser sacerdote santo, a fim de oferecer sacrifícios espirituais agradáveis a Deus por intermédio de Jesus Cristo. E mais, 2 Timóteo, volte um pouquinho, versículo de número 2, 20. Nós somos utensílios também dentro dessa casa de Deus. Amém? 2 Timóteo 2, 20. 2,20, que diz bem assim: ora, numa grande casa, amém? A casa do Deus vivo, amém? Não há somente utensílios de ouro e de prata, há também de madeira e de barro, alguns para honra, outros, porém, para desonra. Amém? Então aqui é interessante, porque aqui o Espírito Paulo, inspirado por Deus, está falando que Deus utiliza todos, mas alguns são utilizados para desonra. Amém? Aqui é a visão exata da igreja visível. Amém? Mas todo cristão é chamado para ser útil dentro da igreja, como nós sempre temos pregado. Preste atenção, irmãos. Por que isso? Por que nós devemos entender bem isso? Porque dentro da igreja ninguém é melhor do que ninguém. Amém? Apesar de haver líderes, a Escritura demonstra que deve haver líderes, amém? Estes igualmente fazem parte da membresia e estão incluídos no corpo como um todo, da mesma forma que era Moisés. Somente Jesus Cristo, como construtor da sua igreja, deve ser colocado acima da sua própria obra. A igreja não é maior que Cristo. Ei, romanistas, hein? Pegaram o credo apostólico e manipularam, né? Amém? Né? A salvação está na igreja romanista. Hereges. Amém? Cristo é maior do que a própria obra. Amém? Ele é o construtor da igreja. Ele é maior do que a obra. Ele é maior do que a igreja. Amém? Igreja,
aí também, né, de cunho protestante, entre aspas, né? Congregação Cristã do Brasil, só nós é salvo. Bem, aquela seita herética lá da Adventista, só a salvação aqui, Deus é amor, hereges, amém? A igreja, placa de igreja, não pode ser maior do que Cristo. Cristo é maior do que a sua obra, amém? Mas você pode estar se perguntando, calma aí, pastor, calma aí. A própria Bíblia fala que Jesus Cristo também faz parte da construção, amém? Que ele não é somente o cabeça, ele também faz parte da construção, amém? Aonde está isso? Abre lá em 1 Coríntios, capítulo de número 3, 11. O pastor está falando que Cristo é o cabeça, que ele está acima da obra, mas ele também faz parte da construção. Ele está no meio da igreja também. 1 Coríntios, capítulo de livro, amém? Não podemos fugir da palavra, né? Tem um versículo que fala que Jesus Cristo faz parte da construção, e não é somente o construtor, mas ele também faz parte da construção, que é a igreja. Bem, 1 Coríntios 3,11 fala bem assim: porque ninguém pode lançar outro fundamento além do que foi posto, o qual é Jesus Cristo. Aí a pessoa vai falar, viu, pastor? Jesus Cristo é o fundamento, ele faz parte da construção, ele não é somente o construtor. O versículo é bem claro, né? Como entender isso então? Olha, irmãos, isso é muito simples de entender, amém? Não é difícil. Preste bem atenção. Toda a fé que Deus nos deu está fundamentada em quem? Fundamentada em quem? Em Jesus Cristo. Ele ao mesmo tempo nos governa, mas nós já aprendemos no livro de Hebreus, ele ao mesmo tempo é nosso irmão, amém? E ele ao mesmo tempo, sendo governador e irmão, é Senhor nosso. A Escritura Sagrada nunca irá diminuir Cristo. E Paulo não está fazendo isso aqui em 1 Coríntios 3,11. Amém? A Escritura Sagrada usa várias metáforas para expressar a graça de Jesus Cristo para com o seu povo. Porque Cristo é o fundamento. Paulo está falando isso porque é a graça. Se ele não é o fundamento, ou seja, se a nossa fé não está alicerçada na graça dele, não existe igreja. Amém? É isso que Paulo está falando. Amém? Ele não está diminuindo a Cristo. Como alguém pode falar, não, ele está diminuindo. Ele é o alicerce, ele não é somente o construtor. Alguém pode pensar em diminuição da dignidade de Cristo. Não é isso. Vou repetir. A Escritura Sagrada usa várias metáforas, mas para expressar a graça de Jesus Cristo para com o seu povo. Obstante, não há nenhuma metáfora que tire a honra, a dignidade de Jesus Cristo, como o escritor de Hebreus tem nos mostrado até agora. Não vai existir, amém? Devemos estar sujeitos apenas à cabeça, que no caso é quem? Cristo. Você não tem que estar sujeitado a pastor, irmãos. Você não tem que estar sujeitado a papa. Você não tem que estar sujeitado à placa de igreja. Nós devemos estar sujeitados somente ao cabeça, ao guia e sustentador e construtor da igreja, Jesus Cristo. Qualquer um que tente tirar a dignidade de Cristo está roubando a glória dele. Quantas vezes você já ouviu ou você ainda vai ouvir? Nós estamos aqui debaixo da unção espiritual do pastor fulano de tal. Heresia. Heresia. Ele está roubando a glória de Cristo. Cristo é o nosso guia. Ele é o cabeça da igreja. Ele é que constrói a igreja. Amém? Abre lá em Efésios, capítulo de número 4. Olha como Paulo fala isso com clareza. Efésios, capítulo de número 4. Versículo de número 15 e 16. Mas seguindo a verdade em amor, cresçamos em tudo naquele que é a cabeça. Quem é? Cristo. De quem todo o corpo, ou poderíamos falar casa, bem ajustado, é consolidado pelo auxílio de toda a junta, segundo a justa cooperação de cada parte, as pedras que vivem, amém? Efetua o seu próprio aumento para a edificação de si mesmo em amor. Aleluia. Ele é o cabeça.
E a igreja cresce, Deus utilizando cada vaso, amém? Para a edificação dessa igreja, que é a casa de Deus. Aleluia. Jesus é o guia da igreja. Deu para perceber, irmãos? Amém? Fica claro, né? Mas seguindo a verdade em amor, cresçamos em tudo naquele que é o cabeça, Cristo, de quem todo o corpo bem ajustado é consolidado pelo auxílio de toda a junta, segundo a justa cooperação de cada parte, efetua o seu próprio aumento para a edificação de si mesmo em amor. Presta atenção. Veja só, que o texto está falando que a igreja é uma junta, são pedras vivas, e que nós estamos fazendo parte dessa construção, amém? Não quer dizer que você está parado, amém? Que você é uma pedra imóvel, não. Deus está te usando, vocês são tecidos na casa de Deus. Mas quem é o guia? Jesus. Ninguém é maior. Aí eu fiz uma grande obra. Paulo, inspirado por Deus, quando ele fala, eu trabalhei mais do que todos, mas a graça de Deus comigo. Ele está falando o quê? É o cabeça, eu não poderia fazer nada sem ele. Assim é a nossa atitude dentro da igreja. Aleluia? Se você tem uma noção, eu faço mais do que o outro irmão, mas você deve sempre se lembrar, eu só faço porque ele é o cabeça e ele está me usando para fazer mais. Louvado, engrandecido seja Cristo. É a graça de Deus comigo. Amém? Os irmãos estão entendendo até aqui? Aleluia. Glória a Deus. Versículo de número 4. Hebreus, volte lá para Hebreus. Capítulo de número 3, versículo de número 4. Hebreus 3, 4. Fala bem assim. Pois toda casa é estabelecida por alguém, mas aquele que estabeleceu todas as coisas é Deus. Olha só, aquele que estabeleceu, ou seja, construiu, amém? Poderia ser, a tradução poderia ser a palavra construiu, todas as coisas é Deus. Presta atenção, só reforçando aquilo que nós estamos falando, é o que o escritor de Hebreus está fazendo. Tudo que é feito na igreja deve ser atribuído ao poder de Deus, pois foi Ele, e apenas Ele, que fundou a igreja com as suas próprias mãos. Salmo 87, 5. Salmo 87, versículo de número 5. Salmo 87, versículo de número 5. Aqui apontando já para a reunião da grei, aleluia, das bodas do cordeiro. Salmo 87, 5. Versículo de número 5. E com respeito a Sião, quando fala Sião no Antigo Testamento, está apontando para quê? Para a Jerusalém celestial. Amém? Glória a Deus. E com respeito a Sião se dirá: este e aquele nasceram nela, e o próprio Altíssimo a estabelecerá. Aleluia? Então é Deus, amém, que está por trás de toda boa obra, aleluia, dentro da igreja. Amém? O texto ainda diz, versículo de número 5, volte lá. Hebreus, capítulo de número 5. Já estamos indo para o fim. Hebreus, capítulo de 3, versículo de número 5 agora. Diz bem assim: e Moisés era fiel em toda a casa de Deus, como servo para testemunho das coisas que haviam de ser anunciadas. O que é mais lindo aqui, irmãos, que o escritor de Hebreus, tanto no primeiro e segundo capítulo, ao fazer uma comparação entre Cristo e Jesus, não precisou diminuir os anjos. Em nenhum momento. Amém? Ele simplesmente enalteceu a Cristo. A mesma coisa aqui. Moisés não está sendo diminuído. O escritor simplesmente está mostrando que Cristo é maior do que ele. Amém? Isso. Ninguém precisa ser diminuído para que Cristo seja glorificado. Aleluia. Né? Nós não somos aqui inimigos de Moisés, vamos diminuir Moisés. Amém? Né? Vou dar um exemplo mais chocante. Amém? Nós não precisamos diminuir Maria só porque os romanistas, amém, se utilizam de idolatria em cima dela. Amém? Cristo por si só, aleluia, é superior, amém, do que a nossa irmã Maria, amém, mãe de nosso Senhor Jesus Cristo, o homem, amém. O texto diz que Moisés era fiel,
A Moisés, irmãos, foi dada uma doutrina, ou seja, a lei, a qual ele, juntamente com outros, tinha de se submeter. Amém? Ele se submeteu à própria lei ou à própria doutrina que lhe foi dada, ou buscou se submeter. Acho que é a palavra melhor empregar. Já Cristo, embora tenha se revestido de nossa natureza e se colocar na condição de servo, para quê? Para cumprir a lei, nunca deixou de ser o quê? Mestre e Senhor. De tudo a quem todo homem, em especial sua igreja, deve se sujeitar. O texto fala bem assim, simples. E Moisés era fiel em toda a casa de Deus, como servo, para testemunho das coisas que haviam de ser anunciadas. Mas Cristo, ele é o Senhor, ele é tanto mestre como sumo sacerdote. Hebreus capítulo de número 2. Por isso que o escritor de Hebreus, logo no começo da carta, ele fala o quê? 1:2, Hebreus 1:2. Nestes últimos dias nos falou pelo Filho, a quem constituiu. Amém? Herdeiro de todas as coisas, pelo qual também fez o. Então veja que a inspiração é maravilhosa. Antes de fazer comparação com anjos, antes de fazer comparação de Jesus com Moisés, ele primeiro coloca Cristo como Deus. Amém? Constituído como herdeiro de todas as coisas. Ele é herdeiro sobre a lei, ele é herdeiro sobre Moisés, ele é herdeiro sobre a igreja. Não há comparação com Moisés. Amém? Moisés não foi colocado como herdeiro, ele era servo. Amém? Cristo também foi servo, mas ele nunca deixou de ser o quê? Herdeiro de Deus e de todas as coisas. Aleluia? O texto diz assim, olha que coisa linda. Que Moisés era fiel em toda a casa de Deus, como servo, para ter, preste atenção, para testemunho das coisas que haviam de ser anunciadas. Então Moisés está lá, guiando o povo na lei de Deus, mas ao mesmo tempo ele está anunciando algo que viria. Algo completo, algo que estava reservado para a consumação dos séculos, ou seja, o Evangelho. Amém? Preste atenção, Moisés era o mediador da lei escrita de Deus, e ao mesmo tempo que ele ensinava a lei ao povo do seu tempo, ele dava testemunho do Evangelho que viria. Amém? Do Cristo que viria. Aleluia? Embora este ainda não estivesse dentro da soberania de Deus no ponto para ser anunciado. Ou seja, Cristo ainda não via, ainda não era o tempo de Cristo encarnar, se revestir da natureza humana. Então, irmãos, prestem bem atenção. Não se deixe enganar. Não se deixe enganar. Alguém pode falar assim: nós precisamos cumprir a lei de Moisés, no sentido de obras para ser salvos. Não. Nós cumprimos a lei de Moisés porque já somos salvos. Pelo quê? Pelo Evangelho, pela graça de Cristo, pelo nome do Senhor, pessoa e obra do Salvador. Não se deixe enganar. Paulo afirma que pela lei ninguém será justificado diante de Deus. E por que isso, pastor? Pois o cumprir a lei está e só é possível na perfeição e sabedoria que está contida no Evangelho de Deus. Vou repetir. Pois o cumprir da lei, eu quero cumprir a lei para ser salvo. Não adianta. Pois o cumprimento da lei está e só é possível na perfeição da sabedoria. Eu tenho uma sabedoria, a mente de Cristo. Amém? Que me ensina o quê? Que não é cumprindo a lei para ser salvo. É cumprindo para agradecer pela salvação que eu já tenho no Evangelho da pessoa de Cristo. Você vai falar assim: pastor, mas isso é tão fácil de entender. Por que as pessoas não entendem? Porque essas coisas só podem ser discernidas espiritualmente.
Mente. Nós pregamos, nós falamos, mas você vai ver pessoas até o fim da sua carreira falando: não, se eu não cumprir tal, se eu não fizer, eu não vou ser salvo. É Cristo mais alguma coisa. Mas o nosso papel é o quê? Pregar o Evangelho. Este próprio escritor de Hebreus está falando, Moisés apontava para algo superior. Amém? Quando ele estava ali ensinando, ele estava anunciando o Evangelho. Aleluia? Ele estava mostrando a lei, mas anunciava. Versículo de número 6, último versículo de hoje, pela misericórdia de Deus, diz assim: Cristo, porém, como filho, em sua casa, a qual casa somos nós, se guardarmos firmes até o fim, a ousadia e a exaltação da esperança. Preste bem atenção, irmãos. O texto diz: cuja casa somos nós. O escritor de Hebreus, inspirado pelo Espírito Santo, exorta novamente os judeus de sua época e a nós nos dias de hoje a perseverarmos na fé, para que possamos ser considerados membros da família de Deus. Amém? Preste atenção. A fé verdadeira, a fé dom de Deus, não é algo abstrato. Eu tenho falado muito isso. Amém? E apesar do povo de Deus ser conhecido por aquilo que ele pensa ou por aquilo que ele professa no sentido de doutrina, amém? Mais do que no sentido de fazer algo, amém? Eu sempre bato muito nessa tecla. Não obstante, também essa fé transforma nossas vidas, amém? Nos levando a uma ousadia e exaltação, que é o que o versículo fala, prática nesta vida, nessa caminhada proposta por Deus. Vou repetir: a fé verdadeira, a fé de Deus não é algo abstrato. E apesar do povo de Deus ser considerado por aquilo que pensa e professa, ou seja, a doutrina ou a sã doutrina, não obstante, também essa fé nos transforma a nossa vida, nos levando a uma ousadia e exaltação práticas nesta caminhada proposta por Deus. Irmãos, não adianta a pessoa apenas dizer que aceita Jesus. Eu aceitei Jesus. Quando uma pessoa aparentemente abraça o Evangelho, o estímulo certo é o estímulo que o escritor de Hebreus está falando aqui. Os judeus estavam dizendo: nós aceitamos Jesus, nós cremos. Só que eles estavam sendo forçados aqui, pressionados: volta para o judaísmo, volta a sacrificar animais, vocês têm que obedecer Moisés. Eles estavam nessa luta. Mas a verdadeira fé vai colocar o quê? Ousadia, exultação. Não, vocês vão deixar de ser judeus, hein? Vamos deixar. A verdadeira fé está ousadia, exultação, confiança na esperança, na fé em Cristo Jesus. Então vou repetir: quando uma pessoa aparentemente abraça o Evangelho, o estímulo certo, a palavra correta para essa pessoa, um crente, um novo convertido, pessoal, né? Vamos pegar uma igreja que faz confissão, a pessoa confessou, foi lá na frente, se batizou nas águas. Qual é o estímulo certo? Agora é só vitória? Esse é o estímulo. Uma pessoa, né, que está começando o caminho da fé, você vê como é maligno o Evangelho que é pregado aí fora. Os escritores de Hebreus, os escritores bíblicos não dão o estímulo que eles dão hoje. Olha, se sinta especial, ser ouro de um fio. A pessoa está no começo da caminhada e eles já estão falando em vitória nesse mundo. O estímulo é esse aqui, ó. O estímulo correto é que o escritor de Hebreus está falando aqui: se guardarmos firme até o fim. Você professou Cristo hoje? Você começou a vir na igreja hoje? Irmão, não se ilude, hein? Porque se você der as costas para Cristo, você não vai ser salvo. Fica até o fim. Esse é o estímulo para os mais velhos e para os mais novos dentro da igreja. Porque os velhos também podem se desviar. Estou falando de apostasia. Porque Paulo fala: aquele que está em pé, cuide para que não caia. Então o estímulo para a igreja é: irmãos, fiquem firmes até o fim.
Quando o mundo se revoltar contra vocês, quando o mundo vier contra a lei de Deus, quando o mundo blasfemar contra Cristo e falar, negue o seu Senhor, que você possa ter a fé de Deus, a fé de Deus que vai te dar ousadia e exultação. Eu não nego meu Senhor, eu posso até estar com medo de morrer, mas eu não nego. Que Deus possa nos agraciar quanto à minha fé. Fique firmes, irmãos, até o fim. Na glória, na ousadia, na glória da nossa esperança. Ou seja, o escritor de Hebreus está nos lembrando que o povo de Deus, o verdadeiro povo de Deus, seus eleitos, progridem. Amém? Eles vão progredir. Então não é somente uma questão, a fé de onde Deus veio. Porque é assim, irmãos, não há falha na fé de Deus. A fé de Deus é perfeita. Uma só fé, um só batismo, um só Espírito. A falha está em nós, os receptores dessa fé. Por isso que a palavra de Deus nos exorta. Amém? Fique firme até o fim. Amém? Confesse a Cristo até o fim. Não nega a Ele. Não que a fé, dom de Deus, seja imperfeita. Ela é perfeita. Nós é que somos imperfeitos ainda. Amém? Nós é que ainda temos que lutar contra a nossa natureza caída. Aleluia? Então, irmãos, que ele está nos lembrando, o escritor de Hebreus, é que o povo de Deus, o verdadeiro povo de Deus, seus eleitos, progridem sempre na fé. Sempre vão progredir. Amém? Não é algo estático. Sempre vão crescer na fé. Amém? Que ele chama aqui no texto de esperança. Amém? É isso que ele fala? Casa somos nós, se guardarmos firme até o fim, a ousadia e a exultação da esperança. A esperança aí é o quê? A fé. Amém? A esperança do que se não vê, não é? Então a fé, essa esperança significa a nossa fé. Guardar até o fim a nossa fé. Até o dia da nossa morte. Ou até o dia da volta de Cristo. Amém? Por isso toda a nossa vida se assemelha ao quê? A uma pista de corrida. Que ele também vai fazer menção lá na frente. Amém? Nós somos como atletas. Amém? Não atrás de uma coroa corruptível, como os atletas fazem, mas atrás da coroa incorruptível, a salvação eterna. Irmãos, veja, Cristo já alertou quando andou entre nós sobre essa questão. Amém? Não adianta apenas começar no caminho. Amém? Tem que seguir até o fim. Amém? Largue a porta. Espaçoso é o caminho que conduz à perdição. Muitos vão seguir por ele. Mas apertado é o caminho, estreita é a porta que conduz à salvação. São poucos que vão ficar. Cristo já nos lembrou. Olha lá em Mateus, capítulo de número 3. Então qual é o seu estilo? Quando você for falar com o irmão, amém? Que está tutibiando, de um irmão que está desanimado, amém? Qual é o estímulo que você dá para ele, irmão? Não, irmão, é só vitória, levanta a cabeça que você vai ser exaltado entre os homens. É isso, irmão? Sabe qual é o verdadeiro estímulo? Irmão, levanta a cabeça. Ah, mas a minha família me abandonou. Levanta a cabeça. Você não confessou a Cristo? Vai até o fim. É esse o estímulo que você tem que dar. Amém? Esse é o estímulo. Porque Jesus nos lembrou muito bem. Não é só começar, tem que ir até o fim. Mateus capítulo de número 13, versículo de número 1. 13:1. Naquele mesmo dia, saindo Jesus de casa, assentou-se à beira do mar, e grandes multidões se reuniram perto dele, de modo que entrou num barco e se assentou, e toda a multidão estava em pé na praia. E de muitas coisas lhe falou por parábolas e dizia: eis que o semeador saiu a semear. E ao semear, uma parte caiu à beira do caminho, e vindo as aves a comeram. Outra parte caiu em solo rochoso, onde a terra era pouca, e logo nasceu, visto não ser muito profunda a terra. Saindo, porém, o sol queimou, e porque não tinha raiz, secou-se. Outra caiu entre os espinhos, e os espinhos cresceram e sufocaram. Outra, enfim, caiu em boa terra, e deu fruto, a 100, a 60 e a 30 por 1. Quem tem ouvidos, ouça. Para ouvir, ouça. Olha, os discípulos se aproximaram dele perguntando o que significava aquilo.
Jesus vai explicar claramente. Amém? Ele vai falar bem assim. Lá no versículo de número 19 ou 18. Atendei vós para a palavra do semeador. A todos os que ouvem a palavra do reino, ou seja, o Evangelho, amém? E não a compreendem, vem o maligno e me arrebata. Amém? O que lhes foi semeado no coração. Este é o que foi semeado na Bíblia do caminho. Quer dizer, tem pessoas que vão ouvir o Evangelho. Ah, tá bom, tchau. Isso que Jesus está falando. Mas Jesus ainda vai falar de outras pessoas. Vai falar assim: o que foi semeado em solo rochoso, esse é o que ouve a palavra e a recebe logo com alegria. Mas não tem raiz em si mesmo, sendo antes de pouca duração, em lhe chegando a angústia ou a perseguição por causa da palavra, logo se... Veja, ele começou, parecia ser próspero. Ele falou: nossa, que bonita essa palavra, hein? Aí veio a perseguição, a luta. Ele começou a desanimar. Aí veio um falso irmão e falou assim: não, irmão, você vai ser vitorioso. Vai lá, toma posse da vitória. Ele ainda fica mais um pouquinho, mas ele fala: não, não quero saber disso não. O que adianta eu ter um carro zero? Deus vai abençoar um carro zero. Olha aí a perseguição. Estou sendo cancelado nas mídias sociais. Não quero saber disso não. Está entendendo, irmão? Quando deveria um irmão fiel falar o quê? Irmão, você começou, vai até o fim. Não desiste não. Amém? Fica firme, porque Ele é a nossa segurança. Amém? E ele continua: o que foi semeado entre os espinhos, é o que ouve a palavra, porém os cuidados do mundo, e a fascinação das riquezas, sufoca a palavra e fica infrutífera. Qual é o estímulo que tem que ser dado para todo cristão, principalmente para os novos irmãos? Amém? Não é que você vai se dar bem nesse mundo. Amém? Busca riqueza. Não. Paulo fala o quê? Aqueles que buscam riqueza vão se dar muito mal. Amém? Qual é o estímulo? Irmão, dá bem. Será que esse emprego aí não vai te tirar de dentro da igreja? Fica firme em Cristo, irmão. Será que é necessário toda essa pompa aí que você está falando? Esse é o estímulo. Fique firme em Cristo. Mas o que foi semeado em boa terra é o que ouve a palavra e a compreende, o frutifica e produz a 100, a 60 e a 30. Vamos orar, irmãos. Glória a Deus.